Como a unção é poderosa e a gente depende dela para tudo, né? Glória a Deus por isso. Eu posso não estar sorrindo tanto, mas eu estou bem animada, eu estou com muita expectativa. Eu não sei se você já criou expectativas no Senhor nessa noite. Se você ainda não, eu quero te encorajar a você abrir seu coração para Deus. Amém? Vamos começar orando? Fecha seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela tua unção que já está aqui, Senhor, despedaçando todo o jugo. Obrigada pela tua unção sobre a minha vida para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, Pai. Muito obrigada por cada irmão aqui presente, cada um que vai ouvir essa mensagem depois. Que eles sejam alcançados, Pai, pela tua palavra, pelo seu amor, pela tua bondade, pela sua graça, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor já tinha visto esse momento e já deu tudo certo. Muito obrigada, porque vamos sair daqui transformados, Pai, pela tua palavra. Vamos sair daqui, Pai, com mais fé no nosso coração. Vamos sair daqui mais fortes no Senhor, Pai. Muito obrigada por isso. Obrigada porque o Senhor é real. Obrigada porque o Senhor é bom. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo nome de Jesus. Obrigada, Pai, por não ter desistido de nós, ter enviado o seu Filho para nos resgatar, Pai, da morte. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu vou começar falando um pouquinho de fé, e aí depois a gente vai falar sobre outras coisas, mas vai dar tudo certo. Eu estava falando com o Val que às vezes é difícil, né, achar um tema para falar, mas o Senhor me ajudou e eu consegui. Não se assustem com as minhas folhas não, tá, gente? Então, primeiro, eu vou só lembrar aqui, né, para o pessoal mais antigo, que Paulo fala que é segurança para a gente ouvir as mesmas coisas. Então, eu vou falar algumas coisas que, para quem já está no verbo há muito tempo, já sabe meio que de cor, né? Que é fé, o que não é. Mas, como ele disse, é segurança para a gente ouvir as mesmas coisas, vai gerar mais fé no nosso coração e a gente também precisa ter paciência, porque assim como quando a gente chegou a gente não sabia, tem outras pessoas aqui hoje que ainda não sabem tanto quanto a gente precisam aprender. Amém? Então, a gente sempre vai estar ouvindo as mesmas coisas. Amém? Então, para a gente saber o que é fé, vamos começar falando o que ela não é, para a gente poder entender melhor. Amém? Abre lá em 2 Timóteo 1:5. Foi. 2 Timóteo 1:5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Isso é Paulo falando para Timóteo, amém? Então, aqui ele fala, né? Pela recordação que guarda da sua fé sem fingimento. Então, a fé ela não finge, amém? E ela também não é um desejo. Eu não vou ler, porque a passagem é muito grande, mas se você quiser anotar, você pode ler depois. Marcos 5, do 25 ao 34. Fala da mulher do fluxo de sangue. Ela queria muito ser curada e ela passou 12 anos procurando cura através dos médicos. Ela gastou tudo o que tinha, mas só que ela não conseguiu. E quando ela teve fé, ela foi curada, amém? Então, a fé também ela não é um desejo. Eu quero muito. Não. E ela também não é um sentimento. Na verdade, a fé ela bate muito de frente com o sentimento, né? Muitas vezes a gente vai ter que crer e tudo ao nosso redor vai estar dizendo o contrário do que a palavra fala. Amém? E aí, a fé não é fingimento, não é desejo e não é um sentimento, ok? Amém. E o que a fé é, então? Abre lá em Hebreus 11:1. Eu vou ler em 3 versões, porque aí ajuda a gente a entender mais, tá bom? Eu vou ler agora na NVI, depois eu vou ler na Almeida Revista Atualizada e depois na Amplificada. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora na Almeida Revista e Atualizada. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E na Amplificada é assim, é um pouquinho maior,
porque é mais explicativa. Ora, a fé é a certeza. E aí a pessoa que escreveu colocou entre parênteses a confirmação, o título de propriedade das coisas que esperamos, sendo a prova das coisas que não vemos e a convicção de sua realidade. Entre parênteses, de novo, fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Olha aqui falando, né, que não tem nada a ver com sentimento. Então, a fé é isso. É a certeza de coisas que a gente está esperando. Uma coisa que a gente ainda não está vendo, mas a gente crê. Amém? Amém. E aí você me pergunta, então, para que eu tenho que entender o que é fé? A gente, naturalmente, o nosso corpo físico, ele só está com vida depois do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente está respirando. Amém? A mesma coisa o nosso Espírito Santo. Nosso Espírito Santo não, nosso espírito. Ele precisa de fé para poder viver. E aí eu quero que você abra em Romanos 1,17. Tá tudo bem? Estão com frio? Romanos 1,17. O finalzinho fala assim: o justo viverá pela fé. Nós fomos justificados em Cristo, amém? Então, nós vivemos pela fé. Assim como a gente precisa do ar para respirar, a gente também precisa da fé para viver. Amém? Romanos 12, 3. Anda aí um pouquinho a sua Bíblia. Vira algumas páginas, vou dar alguns cliques. Quando a gente nasceu de novo, o Senhor ele repartiu uma medida de fé com a gente. E lá no finalzinho também desse versículo fala que... Vou ler tudo para ficar melhor. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, Deus ele deu uma medida de fé para cada um de nós. E aí, quando eu estava estudando, eu pensei, quando a gente está fazendo alguma receita, né? Lembrei daquele copo medidor. Normalmente eu uso muito ele para fazer bolo. E ali tem várias medidas. Então, tanto faz a gente colocar uma quantidade grande ou uma quantidade pequena. É uma coisa que a gente consegue mexer, amém? Mesma coisa essa medida de fé. Ele deu uma medida de fé para a gente e a gente consegue aumentar ela. Amém? Glória a Deus por isso. Eu fiquei pensando, né? Quando eu nasci de novo, eu tinha uma fé. E quando a gente olha ao longo da nossa caminhada, a gente vê que a gente foi crescendo. E a gente vê, poxa, aquela fé que eu tinha lá quando eu nasci de novo, hoje, o que eu precisei ter fé naquele início, talvez hoje já é mais fácil. Vocês entendem? E o interessante também é que tem áreas nas nossas vidas que a gente tem mais dificuldade, né, de crer. E a fé ela funciona para todas as áreas da nossa vida. Da mesma forma que a gente consegue crer para a nossa salvação, para a libertação, para a cura de alguém, a gente também pode crer para as finanças, para obter as nossas coisas, para a gente viver a vida que Deus tem para a gente. Amém? Vai lá em Romanos, volta um pouquinho. Fez um barulho estranho, não fez? Ou não? Romanos 10, 17. Vou esperar vocês abrirem. Todo mundo abriu? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, aqui a gente vê que a fé ela vem por ouvir a mensagem e ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. E essa parte, palavra de Cristo, no original, no grego, significa rema, que é a palavra falada. Então, o nosso coração ele vai ser enchido de fé quando a gente estiver ouvindo a palavra e falando ela. E qual é a boca que está mais perto do nosso ouvido? A nossa. Então, quanto mais a gente ouvir e falar, mais fé vai ser gerada no nosso coração. Se torna um ciclo. Ela vai entrar aqui, eu vou ouvir, vou repetir aquilo que eu estou falando e vou ouvir de novo. E aí a fé vai crescendo. Amém? 2 Coríntios 4, 13. Segunda Coríntios 4, 13. Fala assim: cri, por isso falei. Então já é meio óbvio, né? Se eu creio, eu falo o que eu estou crendo. Amém?
É simples, né? A fé, ela fala. Eu lembro do nosso acampamento no ano passado, 2019, a Andrea falou sobre fé. E eu lembro muita coisa que você falou naquele dia. Eu tenho anotado. E ela falou, né? A fé, ela fala. A fé tem uma ação correspondente. Você não fica só falando e esperando, sabe? Sentado, aquilo acontecer. Você se move de acordo com aquilo. Você age como se você já tivesse recebido mesmo, né? A fé é isso. É você agir como se você já tivesse aquilo na sua vida, como se você já tivesse aquilo na sua mão. Então, você escuta, você fala e você age de acordo com aquilo que você está falando. Amém? E aí a gente fala a palavra de Deus e o que ele também já comunicou ao nosso espírito. Porque Deus fala com a gente a partir da palavra dele, amém? E ele também fala coisas específicas para cada um. Ele fala sobre propósito, sobre chamado, sobre a sua história mesmo. E eu acho isso muito legal, porque cada um aqui tem uma história. Sabe, Deus ele planejou uma vida para cada um. Por isso que a gente não é igual a todo mundo. E glória a Deus por isso. Imagina que chato seria ser todo mundo igual. Então, ele comunica coisas específicas no nosso coração. E a gente tem que ficar mesmo pensando nisso, sabe? Tem que ficar declarando isso, falando isso, ouvindo de novo, para a gente continuar crendo. Porque o que acontece? Normalmente não, vai vir. A pressão vai vir quando a gente está crendo em alguma coisa. Porque o diabo ele não está alegre de ver você avançando, ele não está alegre de ver você firme, de ver você buscando, de ver você querendo avançar, de ver você querendo agradar a Deus. Ele gosta quando você estava lá no mundo, agradando a sua carne, fazendo as vontades dele. Mas agora que você se consertou e você quer agradar a Deus, ele não fica nem um pouco feliz. E o problema é dele, a gente tem mesmo que dar trabalho para ele, amém? Às vezes o crente fica, né, com medo. Ai, meu Deus, o diabo está se levantando contra a minha vida. Glória a Deus por isso. Ele tem que se levantar mesmo, porque senão você não tá dando trabalho para ele e você não está avançando muito, não. Essa é a verdade. Amém? Você não fica assustado com isso, não, né? Você sabe que o diabo já foi derrotado? Amém. Aleluia. Você é mais que vencedor. Jesus Cristo, ele venceu por você e por mim. A gente não precisa se preocupar. E aí a pressão vai vir. E o que a gente precisa fazer quando a pressão vem, né? A gente precisa continuar agarrado na palavra do Senhor, a gente precisa continuar agarrado naquilo que Ele já comunicou ao nosso espírito. A gente precisa continuar crendo, continuar tendo fé, mesmo se a gente está vendo. Porque quando uma promessa está perto de se cumprir, a pressão aumenta mais ainda. Por quê? Todas as circunstâncias vão se levantar para dizer para você que não vai acontecer, para você desistir. Mas a gente não é daqueles que retrocedem, amém? A gente permanece firme até o final, até a gente ver a promessa se cumprindo e, de fato, viver aquilo que Deus prometeu para a gente. Então, a gente precisa permanecer firme quando essa pressão vier. Enquanto eu estava me preparando, o Senhor me deu algumas coisas e eu anotei para eu não perder. E eu queria ler para vocês. Eu vou ficar olhando para o papel, mas é para vocês prestarem atenção, tá bom? Enquanto o diabo estiver pressionando você, pressione ele também. Não fica, ai meu Deus, coitado de mim, sabe? Não, se posicione, você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Você não é um derrotado, você é filho de Deus poderoso. Ele já conquistou tudo o que você precisa. A gente só precisa pegar isso pela fé. A Bíblia fala, né, que ele já abençoou a gente com todas as bênçãos no reino celestial. Então, como que a gente recebe isso tudo? Pela fé, não tem outro jeito. A única forma que a gente recebe as coisas de Deus é pela fé, amém? Então, eu vou ler aqui rapidinho. Enquanto o diabo estiver te pressionando, pressione ele também. Declare a palavra, ore, não pare de orar. Você precisa continuar em comunhão. E assim, provavelmente você recebe alguma instrução e eu já ouvi muito assim, ai, eu estou passando pela prova, dando glória a Deus, e Deus está em silêncio, o silêncio de Deus, sabe? Eu fiquei pensando assim, gente, Deus não está brincando com a gente. Ele não está brincando de, agora eu estou aqui, agora eu não estou. Sabe? Como se estivesse brincando de pique-esconde. Ele não está brincando disso com a gente, ele é sério. Ainda mais quando ele sabe que a gente está passando por uma pressão, crendo em alguma coisa que ele falou pra gente. Ele não abandona a gente. Ele não larga a gente como dizem, né, no deserto e agora se vira. Se fosse para ser assim, nem mandava Jesus, deixava a gente na morte espiritual. Amém? Então, ele não se cala. É porque, às vezes, a gente está esperando
Mais uma vez eu vou falar isso. O profeta vir falar e dar uma instrução. A gente não é guiado por profeta. O profeta é uma bênção, a gente precisa dele sim. Mas ele não está aqui para guiar a gente, amém? Ele está aqui para dar instruções. Então não pare de orar, continue buscando ao Senhor. E você quer que Deus fale com você? Abre a palavra. Leia os evangelhos e as cartas. Deus fala com a gente a todo momento. Às vezes eu fico assim... Eu já passei por isso, de ficar... Ai, meu Deus, Deus não está falando comigo. E aí o Espírito Santo... Vai ler a Bíblia. Aí, das vezes que eu obedeci... Porque teve vezes que eu não obedeci, tá bom, gente? Eu sou igual a vocês. Quando eu fui lá e li a palavra, eu comecei a ler e fiquei assim... Meu Deus. E aí o Espírito Santo começou a falar um monte de coisa, sabe? Me fortalecendo. E fé foi sendo gerada no meu coração. E eu permaneci firme no tempo de pressão. Então, a gente não precisa ficar esperando... algo espetaculoso, amém, gente? Amém. A gente tem que parar com isso, de esperar holofortes e muita agitação, sabe? Não, Deus, ele se move na calmaria também, não é só naquele mover e tudo mais. Na terça-feira a gente experimentou, os jovens que estavam aqui no discipulado, a gente desfrutou de uma unção maravilhosa, que eu falei assim, eu tô até com medo de falar alto, porque a unção estava tão forte que eu fiquei com medo de falar alto e perder aquilo, sabe? Isso é reverência, isso é temor. A gente não pode achar que porque a gente é pentecostal, que a gente é do fogo, que a gente não tem que... A gente tem que discernir o momento de pular, de gritar, de rir, isso não tem problema, isso é válido. Mas a gente tem que discernir qual é o momento disso e qual é o momento também de ficar em silêncio e esperar o Espírito Santo falar com a gente, amém? Então, enquanto o diabo estiver te pressionando, pressione ele também. Tudo no natural pode estar dizendo que não vai acontecer, mas fale certo. Tudo vai dizer para você, não vai acontecer. A sua língua vai coçar para falar, já era. Não tem jeito. Não vai acontecer. Vou desistir. Não vale a pena. Ai, vai dar muito trabalho. Não é assim? Mas não fale isso. Fale certo, fale a palavra, fale fé. Amém? Peça ajuda em oração a seus amigos maduros na fé. Você precisa ter boas associações, pessoas que sejam mais maduras do que você. Que aí você vai virar para ela e falar assim, olha, eu não estou conseguindo. E aí, ao invés dela falar, caramba, mesmo, vai ser difícil, não, ela vai falar, não, cara, resiste a isso, não cede a pressão, não. Você vai conseguir, isso vai acontecer sim. Foi Deus que te falou? Aí você vai lembrar, foi Deus que me falou. Aí a pessoa vai virar para você e vai falar, então já deu tudo certo. A gente precisa de pessoas assim, amém? E precisamos também ser esse tipo de pessoa para outras pessoas. Amém? Haja de acordo com o que Deus falou. Que nem eu falei um pouquinho no início, né? A fé fala. A fé age de acordo com aquilo que você está crendo. Então, se você, por exemplo, né? Eu estou passando por um tempo onde eu estou muito sem grana, então... Ainda mais mulher, eu acho que mulher é muito assim, né? Eu estou sem roupa, eu estou sem dinheiro para comprar uma roupa nova. Não fica de cabeça para baixo, não fica chorando. Coloca a sua melhor roupa que você tiver, passa sua maquiagem, penteia seu cabelo e vai linda e maravilhosa. Ninguém precisa saber que você não tem R$1 no bolso. Amém? Porque não é isso que define quem a gente é. A gente tem que andar mesmo bem arrumada. E os homens também, gente. Pelo amor de Deus, não saiam com as suas esposas e namoradas com roupa de futebol. Dupla. Do Flamengo pode, pastor? Então, eu já vi muito meme, né? Meu Deus, ficou muito alto do nada. Que a mulher se arruma toda para ir encontrar o cara no shopping, o cara chega lá de chinelo e bermuda. Nossa, uma vez isso aconteceu comigo. Eu toda arrumada, me produzi toda. Cheguei lá, José de calça, a calça mais velha que ele tinha, chinelo e blusa. De ficar em casa ainda. Eu falei assim, amor, que isso? É assim mesmo. Mas, enfim, então, quando você não tiver uma condição muito boa, não deixe isso te abater, sabe? Porque isso não define você. Deus, ele é seu pai, ele é dono de todo o dinheiro desse mundo. Dinheiro não é problema para ele. É só papel, como a Almi já disse. A gente vale mais do que dinheiro, né? Então, não deixa se abater por coisas que não dizem quem você é de verdade, amém? Não fica agindo de acordo com as circunstâncias, age de acordo com o que Deus falou sobre você. Se você não se acha tão bonito, fale que você é bonito. Anda com JP para você ter uma autoestima alta. Não vivemos pelo que vemos, e sim pelo que cremos, amém?
Se nós cremos que nós somos príncipes e princesas, filhos do rei, como é que a gente vai andar de qualquer forma? Como é que a gente vai falar de qualquer forma? Como que a gente vai andar em qualquer lugar? Amém? Como que a gente vai andar com qualquer pessoa? Eu não estou falando para você desconsiderar ninguém. A gente ama todas as pessoas. Mas você pode pegar e abrir o seu coração para uma pessoa, por exemplo, que não tem a palavra? Virar para ela e falar, poxa, está tão difícil, Deus me prometeu uma coisa e tá difícil de acontecer. Ela não tem a palavra, ela vai falar para você assim, ai, talvez ela até fale, Deus nem existe. A gente tem que tomar cuidado, amém? Se alegre no Senhor. Fé é dançar mesmo sem música. Amém? A gente agarra aquilo que a gente ainda não está vendo, a gente se alegra, não espera chegar para se alegrar, porque é fácil, a gente está vendo. É difícil quando você está ali, na pressão. O diabo está te pressionando e você pressionando eles de volta. É nesse momento que você tem que se alegrar. Se alegrar no Senhor é sinal de que você confia nele. É sinal de que você está, de fato, tendo fé. Amém? Pare de olhar para o que está acontecendo e comece a ver pela fé o que Deus te falou. Ai, Fabi, mas está muito difícil. Tudo ao meu redor está, assim, pelo avesso, sabe? Eu não consigo enxergar isso que Deus tem para mim. Eu não consigo. Eu não consigo me ver num casamento bom, eu não consigo me ver me formando, eu não consigo me ver avançando, eu não consigo me ver parando de errar em algumas coisas. Então, o que você faz? Fecha o seu olho e começa a deixar, sabe, Deus te mostrar isso. Ele mostra. Começa a se ver naquilo que Deus tem para você. Não se acostume, sabe, com a paisagem. O problema é esse, sabe? Às vezes a gente se acostuma muito com a paisagem. Eu costumo falar isso com os meus amigos sobre o BRT, né? O pessoal reclama muito. Ah, o BRT é horrível, o pessoal entra correndo e tal. Falei, porque as pessoas se acostumaram a ser assim. Se todo mundo pegasse, parasse, tivesse educação, as pessoas iam entrar todos bonitinhos, ia todo mundo sentar, igual ser humano. Mas não, aí o pessoal vê isso acontecendo e se acostumou com isso, aí vai lá e se enfia, vai no meio. Ai, não aguento. Eu deixo de pegar o BRT, mas eu não vou. Eu passo um sufoco, mas eu não vou. Espero o outro. Deus não vai parar de falar com você, né? Como eu já disse, ele não está brincando de pique-esconde. Ele não vai parar de falar com você, ele não vai ficar em silêncio e para te colocar no deserto e você aprender. Deus não faz isso, gente. Não faz. Não acredita nisso. Que Deus te colocou no leito, sabe? Para você ir pregar para as pessoas. Não precisa disso. Se você quiser ir pregar no hospital, é só você pegar e ir. Não precisa esperar ficar doente. Não precisa. Isso é uma hipocrisia. Ah, eu vou esperar ficar doente para poder entrar no hospital. Não, tem tanto projeto de que pode entrar no hospital. Procura, se informa e vai. Mas não espera chegar uma enfermidade, porque não vai ser Deus colocando em você. Amém? Ele pode sim ter o propósito de que você ore por pessoas enfermas no hospital, mas ele não vai colocar a doença em você para você entrar lá dentro. Ele consegue outros meios para te colocar lá dentro, amém? Então, a gente precisa permanecer firme quando a pressão estiver sobre a gente, e vai acontecer mesmo, como eu já disse. Se ela não tiver tendo pressão, eu acho que não tem muita graça, né? Porque a gente está mesmo andando em contramão ao mundo. E a gente fica se acostumando, fica deixando a vida me levar, a vida leva eu, não dá. E aí, quando a gente se posiciona, vai vir mesmo a pressão. Mas a gente tem o Espírito Santo por dentro, a gente tem a palavra, a gente tem a unção por dentro e sobre nós. Fiquei pensando, né? A gente tem as instruções escritas, a gente tem a Bíblia, a gente tem os evangelhos falando uma boa parte das coisas que Jesus fez, a gente tem as cartas com instruções das igrejas. Só que esse pessoal aqui, por exemplo, também do Antigo Testamento, que a gente olha as histórias e se inspira, como Abraão, nossa, o pai da fé, ele não tinha Bíblia não, gente. Ele não tinha os evangelhos, ele não tinha Jesus dizendo, ele não tinha Jesus fazendo milagres na frente dele. Deus falou com ele e a única opção que ele tinha, as duas opções que ele tinha era ou crer de verdade mesmo, ou não crer. Ou crer e se entregar como ele fez, uma rendição total mesmo, ou não fazer. Então, assim, a gente tem um certo privilégio. A gente tem tudo aqui escrito bonitinho, a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, que está 24 horas com a gente. Amém? Eles não tinham o Espírito Santo por dentro. Só alguns que tinham sobre, e o Espírito Santo vinha rapidinho, dava uma instrução e saía. A gente tem o tempo todo. E às vezes a gente está desprezando isso. Sabe, quando a gente está no momento de pressão,
Eu sei que dá vontade de ficar reclamando, de ficar chorando, dá vontade de jogar tudo pro alto, de desistir, de falar assim, eu desisto, não quero mais esse negócio de ser crente, só vou para a igreja, ficar lá de boa, vou sentar no culto, ouvir a palavra e sair. E nem vou abrir muito a minha palavra pro coração, porque normalmente quando a gente está assim, pode até vir para a igreja, mas fica aqui sentado e me desculpa, só perdendo tempo, porque está com o coração fechado para a palavra. Amém? Então, a gente precisa... O que eu estava falando do Espírito Santo? Reconhecer a presença dele com a gente o tempo inteiro e considerar. E ele está o tempo todo, sabe, disponível. Que nem eu falei, Deus não fica em silêncio. Se você abrir a sua Bíblia e falar, Espírito Santo, me ajuda, ele pode te falar o texto que você precisa ler. Ou se você não conseguir ouvir essa instrução de qual é o texto para você ler, começa a ler. Vai ler os evangelhos, vai ler as cartas, começa lendo pelo Novo Testamento. E enquanto você estiver lendo, ele vai começar a ministrar coisas no seu coração. E aí, ao invés de você pegar e ceder à pressão, você vai pressionar o diabo com tudo, com a palavra. Como que Jesus venceu a tentação no deserto? Ele foi pressionado, foi com a palavra. E o diabo vinha com coisa que estava escrita na palavra. E aí, a gente tem que ficar muito alerta nisso. Como que a gente vai ficar alerta, tendo discernimento? Eu lembro que uma vez o Val, ministrando aqui há muito tempo, ele estava falando sobre os dons. Eu nunca esqueço disso. Ele falou assim, aí ele começou a falar sobre o dom de discernimento de espíritos, e ele falou uma coisa que eu guardo até hoje. Todo crente precisa pedir a Deus para ter esse dom. Aí eu falei, amém, eu sou crente, eu vou pedir para Deus também. Então eu comecei a pedir, e eu tenho discernimento das coisas. Ainda, não tudo ainda de uma forma ampla, mas é uma coisa que está sendo desenvolvida. E é tão bom, porque às vezes a pressão vem e o diabo fala umas coisas que, se a gente der mole, a gente vai achar que é Deus falando. Porque o diabo ele não vem com chifre, todo vermelho, capa vermelha, não. Né? Ele vem, às vezes, falando a própria palavra. Só que quando ele fala a palavra, não tem vida nenhuma. E aí o Espírito Santo, ele tem a vida. Ele tem a palavra com a vida. O diabo tem só a palavra morta. E aí o Espírito Santo, se você estiver ali alimentando ele vai ser mais forte e ele vai rapidinho acender aquela luzinha. Opa, não sou eu falando. E você precisa estar ligado, porque o diabo ele pode vir, sim, na pressão, falando coisas que parecem coerentes, parece ser Deus falando, mas não é. Amém? Amém. Glória a Deus. A gente pode ter fé também. Todo mundo está crescendo, né? Tá todo mundo avançando, todo mundo passando por processos de transformação. E, como eu falei, às vezes a gente tem dificuldade de crer em algumas coisas na nossa vida, né? Em algumas áreas específicas. E a gente pode crer também que isso vai ser resolvido, sabe? E como que isso vai ser resolvido? Só com a palavra, né? Como eu já falei, a fé ela vai vir pelo ouvir a palavra e você falando, declarando aquilo, crendo no seu coração. E aí, em algum momento, aquilo vai cair como vida no seu coração e vai ser uma revelação. Aí pronto, já era. Ninguém toma isso de você, gente. Ninguém toma isso de você. Amém? A fé ela é uma proteção para a gente. Em Efésios 5,16 fala que a fé ela é um escudo, né? Está falando da armadura de Deus. Eu estou lendo um livro tão maravilhoso que explica maravilhosamente sobre a armadura, que é Dominando o Silêncio. E aí ele fala, né, embraçando o escudo da fé. O que é um escudo, né? A gente fica assim, né? É uma proteção. Então a fé é uma proteção para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito também. E para o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que a gente pode entristecer ele. Amém? Ele é uma pessoa e tem sentimentos assim como a gente. Então a gente também pode usar a fé para proteger a gente mesmo e a ele. Amém? Ter fé em Deus é confiar nele, né? Normalmente os ministros do Verbo da Vida usam esse exemplo de que fé você está caminhando com Deus e sem saber o que está depois da curva, né? Você só vai confiando. Que nem aquela criança, né? Que o pai tá brincando e aí fala, se joga nos meus braços e ela vem, fecha os olhos. A gente precisa ser assim com Deus, sabe? Em relação à fé. Se jogar mesmo, acreditar. Mas a gente só pode fazer isso se a gente saber que é Deus falando. Amém? Peçam um discernimento. Vou passar agora para vocês, que nem o Val passou para a gente. Conselho, peçam um discernimento, peçam sabedoria. A Bíblia fala, se vocês precisam de sabedoria, peça a Deus e Ele dá deliberadamente, mas peça com fé, acreditando que Ele vai te dar. E o que acontece, né? Que nem os frutos do Espírito. A gente já tem eles dentro. Eles precisam ser desenvolvidos, amém? Precisam ser regados.
A gente só vai saber se a gente tem ele, a gente só vai conseguir exercer quando a gente estiver diante de uma situação que peça aquilo. Que nem, eu vivo declarando, né, que eu tenho paciência, que eu sou paciente. Amém, aleluia. Então, eu só vou saber mesmo se o fruto do Espírito, paciência, está sendo ativo na minha vida quando eu estiver diante de uma situação que eu preciso ter paciência. Amém? E a mesma coisa, sabedoria e discernimento. Quando você estiver diante de uma situação, tá lá, passando a pressão, o diabo está te pressionando e você pressionando ele de volta, ele vem e fala alguma coisa para você e você vai e discerne. Naquele momento vai vir o discernimento, se é ele ou se é Deus falando com você. Amém? Amém. Já foi essa parte. Calma aí que tem mais coisa. E vou citar também o exemplo de Davi, né? A gente acha o máximo, Davi matou Golias. Foi lá, era o menor, era o desprezado e tudo mais. E ele chegou lá cheio de coragem, cheio de ousadia, cheio de fé. Deixa comigo que eu resolvo. Golias ainda debochou dele, né? Porque ele era pequenininho. Mas antes de Davi matar Golias, ele matou um urso e um leão. É um urso e um leão, né, gente? Então, assim, ele já não chegou matando Golias. Ele foi treinado lá atrás. Que nem quando a gente nasce de novo, né? A gente está crescendo na nossa vida espiritual e na nossa fé também. Então, tem coisas que lá no início eu precisei colocar muita força para crer, porque para mim era algo muito grande, que talvez hoje já não seja tanto, porque eu já fui experimentada naquilo. Davi foi do mesmo jeito. Para ele chegar até Golias, ele teve que passar pelo leão e pelo urso. A mesma coisa da gente. A gente talvez ainda não chegou no Golias, mas a gente está ali no leão, no urso. Está sendo preparado. Enquanto o diabo está pressionando a gente está pressionando ele de volta, a gente está ali, vencendo o leão e o urso. Amém? Aí a gente vê, né, acha esplêndido. Uau, ele matou Golias só com uma pedrada na testa, nem fez força, não precisou usar espada, Golias não deu um soquinho nele. Mas lá atrás ele lutou com o urso e com o leão. Porque, gente, vocês já viram o tamanho da boca desses bichos? Tem uns que, se bobear, cabe a gente inteiro. Ele não é fácil matar um bicho desse tamanho. E eles são selvagens, urso e leão. Então ele teve que lutar, amém? Ele precisou pressionar. Vocês estão entendendo? Ele teve que lutar. E aí, quando chegou em Golias, ele já estava já experimentado na fé, ele já estava já prontinho para aquilo. E aí veio o discernimento. E aí veio a instrução. Pega as pedrinhas, leva na bolsa, chega lá, só taca na cabeça dele e pum, acabou. Talvez Golias seja a grande promessa. E aí a gente está sendo pressionado, e quando tiver na hora de chegar a Golias, vai ser mais fácil do que no início. Porque a gente já vai estar forte. Amém? É como se fosse um músculo, né? A gente precisa estar lá levantando peso. E dói. É cansativo. É cansativo, né? Levantar peso. O corpo fica dolorido, você fica com a preguiça de levantar, ir para academia, e ir lá, e caminhar, e correr. Oh, meu Deus. Olha eu recebendo aqui. Amém. Então, exigiu um esforço dele no início. Ele teve que lutar mesmo. Mas aí, quando chegou em Golias, foi mais fácil. Vocês estão compreendendo? Amém. Glória a Deus por isso. A fé, ela age, né, de acordo com aquilo que você está falando, que você crê. E a gente pode fazer com que ela aumente, como eu já disse, e precisa ser uma coisa constante. A gente não pode achar que é só uma vez e pronto, beleza, cheguei no meu Golias e nunca mais eu vou precisar exercer minha fé para nada. Não, vai ser assim até Jesus voltar, gente. A gente vai precisar andar em fé o tempo todo, que nem eu falei, que nem o corpo precisa de ar, né, para ficar de pé, e sangue também. A gente precisa de fé para poder viver e acreditar naquilo que Deus tem pra gente, sabe? Como eu falei, cada um aqui tem uma história, tem coisas que é para todo mundo, né? Que é o que a gente recebe quando a gente é salvo. Mas tem coisas que são específicas e Deus vai falar com cada um. E só depende da gente viver isso ou não. Só depende de mim viver os planos que Deus tem para mim. Se eu não pegar e a me alimentar com fé, com a palavra, na verdade, e fé ser gerada no meu coração, eu não vou viver aquilo que Ele tem para mim. E a culpa não vai ser dele, vai ser minha. Porque Ele já me resgatou das trevas. Ele me deu o Espírito Santo. Eu tenho a palavra.
tá tudo ao meu favor, sabe? Tudo que a gente realmente precisa da parte de Deus já está disponível para a gente. O que vai acontecer é que a pressão vai vir. Mas ainda assim a gente pode vencer ela. Porque Jesus já conquistou. Ele falou, né? No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter pressões. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se a gente está com ele, se a gente está sentado com ele nas regiões celestiais, nós também já vencemos o mundo. É só uma questão de tempo. As pressões elas vão passar, sabe? Tudo nessa vida é muito passageiro. A gente só vai, né, passar por tudo isso, tendo fé, perseverando e ficando firme até o final. Mas depois vai passar também. Depois a gente vai ficar um tempo no céu, depois a gente volta. Para mais detalhes, estude escatologia. E vai passar, sabe? Todo o sofrimento que a gente tem, as angústias, as ansiedades, os sofrimentos, as lutas que nós temos. Lembra que Davi lutou com o urso e o leão? Nós também temos lutas. As pessoas não... A gente não pode achar que porque a gente é da fé, a vida é um oba-oba. Eu lembro que quando eu cheguei no Verbo, eu ficava assim, eles falam muito de fé. Parecia que a vida era muito fácil, sabe? Aí, é sério, não me julguem. Tô me expondo. Mas depois eu fui entendendo. É porque a gente aprende a receber aquilo que Deus já disponibilizou, já conquistou pra gente. E aí realmente fica mais fácil, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter pressão. Só quer dizer que a gente vai estar mais forte. E isso é maravilhoso. Amém? Quem fica feliz de saber, sei lá, vou participar de uma guerra e eu sei que eu já venci. Eu vou passar por ela, mas quando acabar eu vou ter vencido. É isso, a nossa vida aqui é isso. Paulo fala, né, que se a gente resumir o nosso pensamento só esse tempo, a gente é muito medíocre, não. Miserável. Porque não é só aqui é um tempo muito pequeno, ainda tem toda uma eternidade que a gente vai viver e não vai ter mais nada disso. A eternidade vai ser perfeita, vai ser em paz, não vai ter mais luta, não vai ter mais pressão, não vai ter mais diabo, não vai ter nada. Vai ser só a gente lá, de boa com Deus. Aleluia. E isso está tão perto. E lembra que quando eu falei que quando está mais próximo ainda de uma promessa se cumprir, a pressão aumenta mais ainda? Então, como a gente já está no fim dos tempos, a pressão também está aumentando muito. O mundo está ficando uma bagunça. Cada dia que passa, sabe? Umas coisas que quando eu vejo, eu fico assim, gente... Quando eu tinha, 15 anos, eu não reparava nada disso, até porque eu também não era crente. Mas eu acho que não era tão pior quanto é hoje. Ou é porque eu me atento mais. Pode ser. E assim, a cada dia que passa, são umas coisas assim absurdas. Super desalinhadas, sabe? Com a palavra. Nada a ver mesmo. Que a gente fica um pouco escandalizado, né? Porque não tem... Escandalizado porque... não faz parte, sabe, daquilo que Deus tem para o ser humano. Jesus, ele morreu para todo mundo e tem pessoas tão perdidas, tão enganadas, servindo, sabe, a demônios mesmo. E isso é tão triste porque é um engano e as pessoas acham que estão recebendo alguma coisa boa, mas não estão, elas estão escravas. Cristo morreu para nos libertar. Ele resgatou a gente da escravidão. Então, lá fora ainda existe muita escravidão, muito engano, isso é muito triste. Muito triste. Assim, a gente precisa olhar para as pessoas lá de fora e ter compaixão delas, sabe? Porque assim como a gente foi alcançado um dia, porque todo mundo aqui teve que confessar Jesus. Ninguém nasceu santo e nunca pecou. Todo mundo aqui ou esteve, ou, sei lá, cresceu na igreja, mas em algum momento teve que confessar a Cristo. Sabe, é muito ruim. É um engano muito triste, as pessoas estão perdidas de verdade, elas precisam disso que a gente tem. Elas precisam dessa fé que nós temos, elas precisam dessa alegria, dessa paz que nós temos. A pressão está lá, com tudo, e a gente está ali, em paz. A paz que excede todo entendimento que vem de Deus. E só Deus pode dar isso. Elas acham que tem paz, elas buscam alegria em lugares errados, mas são coisas passageiras. Depois elas... vão ficar pior ainda do que estavam, porque acham que estão buscando alguma coisa para ficar bem e só fica pior, sabe? Gera frustração. E, enfim, a gente precisa ter compaixão dessas pessoas e levar essa palavra da fé mesmo. Falar, olha, existe uma vida disponível para você, muito melhor do que essa que você está vivendo e que não se resume só aqui. Sabe, Jesus morreu por todos, ele ama a todos, ele está disponível para todos. Até mesmo aquela pessoa que comete erros, que a gente fica
horrorizados, Jesus também morreu e Jesus também se entregou por essa vida, amém? E a fé, ela ajuda a gente a avançar, né, em Cristo. E eu tenho um texto aqui, que eu vou finalizar com ele, que, assim como vocês, eu também passo por pressão. E já teve momentos de eu falar assim, eu não estou mais aguentando, não sei o que eu faço, eu não sei o que falar, o que fazer. E ele virou para mim e falou assim, o que você precisa? Né? E aí tem aquela passagem que fala que eu sou. E aí eu vou ler para vocês, aqui atrás tem o meu nome, mas eu não vou citar, aí vocês peguem para vocês, amém? O que você precisa? Deus fala, eu sou Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do ser humano, sou vida, sou alegria, sou amor, sou verdade, sou paz, sou paciente, sou bom, sou provedor, sou protetor, sou bom pai, sou um bom pai, sou amigo, sou ajudador, sou eu que preencho o seu ser, sou eu que enxugo suas lágrimas, sou eu que faço você pular de alegria, sou eu que te unjo, sou eu que te capacito, sou eu que te encorajo, sou eu que te falo quem você é e o que você pode, sou eu que te ajudo a romper, sou eu que te transformo, sou eu que te saro, sou eu que não desisto de você, sou eu que te perdoo, sou eu que te amo, sou eu que me alegro com você, sou eu que sempre estou contigo. Sou eu que enviei Jesus para você voltar para mim e não morrer. O que você precisa? E aí ele falou para mim, tá? Mas eu creio que se ele pediu para eu ler isso daqui, uma coisa minha, vai servir para vocês também. Em mim você pode superar tudo. Em mim você pode ser liberta. Em mim você pode ser a pessoa que eu sempre sonhei. Em mim você pode andar no Espírito, não fazendo as vontades da carne. Em mim você pode ser você mesmo. Em mim você pode, através de mim. Você é meu filho ou minha filha amada. Você tem a minha natureza e pode ser como eu sou. Livre, amor, paz, alegria, justiça, cura. Pense somente em mim, nas coisas que pertencem a mim, nas coisas que eu já te falei e crie expectativa no que eu ainda vou falar, porque ainda tem muita coisa boa em mim. Amém? E como que a gente recebe tudo isso? Pela fé. Não tem nada favorável ao nosso redor. Tá tudo dizendo ao contrário. Mas ele disse que é, então ele é. Se ele pode, ele pode. Não tem nada que é impossível para Deus, gente. Às vezes tem coisas que pra gente parecem impossível demais e ele só precisa que você permaneça, que você se posicione, que você creia. E ele vai fazer. Existe um tempo certo para todas as coisas. Existe um tempo certo para todo o propósito aqui nessa terra. Não é no nosso tempo. A gente precisa aprender a esperar, permanecer firme, crendo, e quando chegar o momento certo vai acontecer. E aí a gente vai lembrar, caramba, Deus lá atrás falou isso para mim e agora eu estou vendo acontecendo. Aí você vai crescer mais um degrauzinho na sua fé. Amém? E é isso, eu vou finalizar aqui. Como eu disse no início, a gente tem que dar um tema, né? E aí veio fé. Eu falei, então vou falar um monte de coisa, vou ler um monte de versículo e tal. Mas eu comecei falando de fé, mas ele ministrou muito também ao meu coração sobre isso, sabe? Sobre pressão. E a gente usar a nossa fé nessa pressão para a gente permanecer firme, para a gente permanecer inabalável, para a gente não ceder. A gente não precisa ceder, sabe? E se você precisa de ajuda, procura alguém. Sabe, você tem o Espírito Santo e você tem pessoas aqui que estão disponíveis para te ajudar, que são mais maduras do que você. Eu também, quando eu preciso, eu tenho pessoas mais maduras do que eu e eu corro para elas e falo, olha, eu não estou aguentando. Somos todos iguais, gente. Não pensem que porque eu estou aqui em cima ou qualquer outro ministro, a gente é super-herói da fé, não. A gente está aqui debaixo da unção, que é super fácil, né? Ministrar debaixo da unção, estou aprendendo isso. Mas está todo mundo no mesmo barco. Se você está com o seu coração disponível para você avançar em Cristo, para você agradar a Deus, para você andar conforme Ele quer que você ande, a pressão vai vir. Mas você pode resistir a ela, você pode pressionar o diabo. Eu achei isso incrível, eu ouvi isso nessas 2 últimas semanas. Pressione o que está te pressionando. Não deixa, sabe, isso ser mais forte do que você. Só vai ser mais forte se você deixar, porque você é mais que vencedor. Jesus Cristo conquistou tudo pra gente. A gente recebe tudo isso pela fé. Só permanecendo firme. Continua buscando. Não fica esperando vir um profeta. Não, abre sua Bíblia, sabe? É um tempo onde a gente precisa buscar muito. Porque vão se levantar pessoas falando um monte de besteira. Como a gente já está vendo por aí.
Eu até falei com meu namorado, acho que a gente vai ter que começar a fazer estoque de Bíblia. Depois eu falei brincando, mas depois eu fiquei pensando, cara, eu acho que isso é real. Porque vocês ouviram que teve uma pessoa que falou que tinha que atualizar a Bíblia? Eu não quero ser enganada. E eu acredito que vocês também não queiram. Então, assim, a gente precisa um dos outros, porque nós somos um corpo. Se a gente não estiver junto, não vai funcionar legal. Mas a gente precisa ter a nossa busca diária, sabe? Abra sua Bíblia, leia, peça ajuda do Espírito Santo. Se tiver alguma dificuldade, procura alguém para te explicar. Mas você também não pode ficar dependendo de uma outra pessoa para sempre, amém? A gente precisa aprender a caminhar com as nossas pernas. E você tem o melhor professor dentro de você, que é o Espírito Santo. Quando você começar a ler, você ora. Fala, Espírito Santo, me ajuda, eu não estou entendendo nada. Eu lembro que no início eu abri a Bíblia, eu lia e eu não entendia nada. E ainda era uma linguagem antigona. Eu lia e eu não entendia nada. Nada, nada, nada. Mas depois que eu aprendi que eu posso pedir para o Espírito Santo me ajudar, eu não leio mais a Bíblia de qualquer forma. Eu sempre falo, Espírito Santo, me ajuda. Fala o que você quer me revelar nesse momento, me ensina, porque eu sozinha não consigo. Nós somos dependentes completamente dele. Então, sabe, tenha a sua Bíblia como algo precioso mesmo. Leia a palavra, busque, ore, não fica se alimentando só com coisa de internet. Não fica se alimentando só aqui na igreja também. Amém? A gente está aqui só terça e quinta, os jovens, né? Terça, quinta e domingo também. Esqueci do domingo. São só 3 dias na semana. A semana tem 7 dias. Como sempre falamos, né? A gente só alimenta a nossa carne 3 vezes na semana. Se a gente fizer isso, a gente... Não, a gente come quantas vezes no dia? No mínimo 3 vezes, né? Então, a gente, no mínimo, tem que alimentar quantas vezes o nosso espírito também. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está colocando para dentro. Porque a fé, né, é a convicção de algo. Se você estiver ouvindo alguma coisa errada, você está ouvindo aquilo, daqui a pouco você vai estar falando e você vai começar a acreditar em alguma coisa errada também. Então, a gente tem os 5 sentidos naturais e eles são portas para a nossa alma e para o nosso espírito. E essas portas, elas vão ser abertas ou para Deus ou para o diabo. E quem vai decidir isso é a gente. Se vai ser com a palavra, se vai ser orando, se vai ser esmurrando a carne, abrindo mão de coisas lícitas, ou se a gente vai ficar só alimentando a nossa carne, vendo novela, filme, série. Não tem problema, gente. Mas se você vê que é uma coisa que te faz mal, que te faz ficar fraco na fé, abre mão. É melhor. Aí você vira para mim e fala, ai, que religiosa, radical. Que seja. É melhor ser radical e você cuidar da sua própria vida e você se proteger, amém? A fé é um escudo, do que você ficar se colocando em risco. E lá na frente você acabar se machucando. Então, assim, hoje a gente tem muita coisa, sabe, a nossa mão para a gente assistir, para a gente ver, para a gente ouvir. Eu estava hoje em casa, né, e o Espírito Santo falou assim, fala assim, se você é uma pessoa que tem muito medo de sair na rua, e você fica pensando, se eu sair eu vou ser assaltado, ou eu vou sofrer um acidente, alguém vai me atropelar, não sei. Não fica vendo jornal direto. Se informa, sim, a gente tem que se informar. Mas não fica toda hora, jornal, de manhã, de tarde, de noite. Vai para a palavra, fica lendo direto. O amor de Deus lança fora todo medo. Porque aí você vai ser liberto desse medo. Mas você sabe que você tem medo, e aí você fica lá. Eu vou ficar vendo jornal. Só coisa que alimenta o teu medo. Aí você vai ficar com mais medo, vocês estão entendendo? Então a gente tem que procurar coisas que alimentem o nosso espírito, que vai gerar mais fé na gente e que vai proteger a gente. Hoje em dia tem muito filme cristão bom, tem série também. Tem umas séries, gente, que eu fico assim... Eu já vi algumas séries e quando eu lembro eu fico assim, gente, aquilo ali não tinha nada de edificante. Não tinha nada. Novela não edifica em nada, já tem muito tempo, sabe, que eu parei de ver, que eu fico assim... É muita ilusão, gente, pelo amor de Deus. É muita ilusão, e é tudo muito igual. As músicas, quando eu estou andando na van, é uns pagodes que só falam de traição, de sofrimento. Sabe, para que a gente vai ficar ouvindo esses tipos de música? Olha, eu lembro que assim que eu me converti, eu gostava muito de ouvir uma cantora e eu amava as músicas dela porque eu me identificava, porque ela falava de sofrimento, que ela tinha sido traída, isso e aquilo. E sabe o que aconteceu com essa menina? Ela virou lésbica. Então, aquilo ali era uma influência para a minha vida. Eu estava me alimentando daquilo. Eu estava achando que eu não ia ter
Não, nunca mais vou ficar com ninguém, eu vou ficar pra titia. Eu tava desacreditando num relacionamento, numa coisa que Deus queria pra minha vida. Tava começando a acreditar que aquilo não era pra mim e, de repente, eu até poderia entrar no homossexualismo por uma influência daquela cantora. O Espírito Santo sinalizou, para de ouvir. Aí eu gosto tanto. A melodia é tão boa, a letra combina tanto comigo, eu me identifico. Eu tive que abrir mão. Tem outro cantor também que eu gosto muito, mas ele é muito melancólico. Eu não escuto mais. Porque eu estava ali só alimentando a minha alma. E se eu pegava e escutava aquela música num dia mal, piorou. No dia mal a gente tem que correr para a palavra. Se a gente ficar cedendo ao dia mal, vai dar ruim mais ainda do que já está. Então a gente precisa discernir isso, sabe? O que alimenta o nosso espírito, o que alimenta a nossa alma? O que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, aonde a gente está indo, o que a gente está falando, o que a gente está comendo, o que a gente está pegando. A gente precisa discernir isso tudo. Porque a gente sempre vai estar fazendo isso, mas a gente vai escolher se a gente vai estar abrindo essas portas para Deus ou para o diabo. Esse poder é nosso. Deus não obriga a gente. Vai lá, você vai abrir a Bíblia agora. Não. Todo mundo tem uma Bíblia? Glória a Deus. Se não tiver no papel, tem no telefone. Dá para baixar, é rapidinho no Wi-Fi, até nos dados móveis. Baixa a sua Bíblia, leia, sabe? Começa a ler pelos evangelhos, vai para as cartas. Não começa no Antigo Testamento, porque senão pode dar uma confusão. Dá ruim. Poxa, eu lembro que a primeira vez que eu li o Novo Testamento, comecei a ler umas coisas, eu fiquei assim, gente, que é isso? E eu no rema, né? Eu falei, mas não é isso que não é isso que eu estou aprendendo. Eu ficava confusa, eu fechava minha Bíblia e guardava o meu coração. Hoje eu entendo. Mas assim, comece pelo Novo Testamento. Começa pelas cartas que tem instruções para a gente, amém? E aí depois você vai entrando no Antigo Testamento para você entender e você não ficar confuso. Porque numa dessa também, você lendo o Antigo Testamento, o diabo pode vir com engano. A gente precisa tomar cuidado com tudo. A Bíblia fala, né, para a gente estar alerta e vigilante o tempo todo. E é assim o tempo todo mesmo, gente. Então, é isso. Amém? Eu oro para que vocês saiam daqui com essa palavra no coração de vocês, que isso tenha de fato gerado fé, assim como gerou em mim também. Eu falei no início, né, para a gente ter paciência, porque eu falei algumas coisas que a gente às vezes sabe de cor, e Paulo disse que é segurança para a gente ouvir as mesmas coisas, mas eu fui tão acrescentada estudando, fé foi gerada no meu coração, então a gente precisa sempre estar falando as mesmas coisas. A gente precisa sempre estar lendo as mesmas coisas. Por mais que a gente até saiba de cabeça, né? Sabe lá o texto decorado, o versículo, qual é a página que está. Mas é bom a gente sempre estar renovando a nossa mente com isso, para isso ficar mais forte ainda dentro da gente. Quando a pressão vier, a gente pressionar ela de volta e permanecer firme. Amém? Glória a Deus, gente. Não deixem o diabo roubar essa palavra de vocês. Em nome de Jesus.